Boa tarde, ouvintes da Rádio TJBA. Eu sou Eduardo Carique, o juiz da 9ª Vara Crime, fazendo rádio no Tribunal de Justiça da Bahia, coisa que me agrada muito, porque nós sabemos que o rádio é um meio de comunicação objetivo, rápido, direto e atende uma população extraordinariamente grande. Nós estamos aqui tentando que a partir desta data estejamos com um programa falando de literatura jurídica, literatura não jurídica, mas que os ouvintes da Rádio TJBA estejam sempre a par, acompanhando os lançamentos que, mesmo aqui dentro do Tribunal de Justiça, precisam ser divulgados. No caso, hoje nós estamos aqui com o nosso colega Moisés Dantas para o lançamento do livro que vai ocorrer quarta-feira, às 16h30, no Tribunal de Justiça, no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia. Este livro ele conta a história da Justiça da Bahia antes mesmo da fundação da cidade do Salvador. 1535 já é época de justiça na Bahia. Sobre isso nós vamos conversar com Moisés, cumprimentando, dando boa tarde a Moisés e pedindo que ele diga quem é Moisés Dantas no cenário do Tribunal de Justiça da Bahia. Boa tarde, Moisés, o microfone é todo seu. Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos que nos ouvem. O tempo de casa, 38 anos de serviços prestados a essa casa. Durante esse período, para um certo melhoria de status de informação, eu fiz filosofia e logo depois fiz direito para que possa fazer uns estudos muito mais aprofundados da nossa legislação, o que me levou logo em seguida a fazer essas pesquisas. Moisés, o título do livro é muito provocativo e é muito sugestivo e muito interessante, particularmente para a Bahia jurídica e para o Brasil. Justiça na Bahia, 482 anos. De onde vem esse cálculo? De onde vem esse tempo de justiça na Bahia, Moisés? Olha, o estudo feito desde as capitanias hereditárias, quando eles eram nomeados os ouvidores pelos seus donatários. Portanto, se a justiça eram boas ou ruins, não podemos questionar. O problema é que temos que contar desde a sua fundação, quando os donatários vieram para cá, para a Bahia, já trouxeram seus ouvidores, então a justiça já se manifesta desde esse período. Moisés, a importância da obra é, sobremodo, o fato de que nós estejamos em Salvador como primeira capital em justiça das Américas. Se é evidente, nós temos Filadélfia nos Estados Unidos como a primeira cidade em justiça para os americanos. Na verdade, no contexto das Américas, a Filadélfia é a segunda capital de justiça. A Bahia, particularmente Salvador, é a primeira capital em justiça das Américas. Fale um pouco sobre essa obra, a forma como a obra foi aprofundada, como foi feita a pesquisa histórica para você chegar a essa conclusão tão bonita. A pesquisa original não é essa. A pesquisa original foram feitas sobre as comarcas. Antes de começar pelas comarcas, eu fui obrigado a começar pelas ouvidorias, que, no final da conta, eram exatamente as capitanias hereditárias. Ao juntar as capitanias hereditárias aos ouvidorias, nós tivemos a história da justiça em si. E lembrando a você que não é só a primeira justiça da Bahia, que é a justiça da América do Sul. Se nós notarmos a nossa história, e você pode ter lido isso, mas é o seguinte, a África também participava da nossa legislação de segundo grau, ou seja, o segundo grau nosso aqui, ele abrangia não só a América aqui, no caso o Brasil, como também a África. A África particularmente, quais países, Moisés, você teria, nós servíamos a justiça segundo grau? Aqui no seu trabalho eu vi referência a Angola e São Tomé, no caso São Tomé. Os processos vinham de lá para cá para serem julgados aqui em segundo grau e retornavam, era isso? Exatamente. Tendo aqui um segundo grau aqui, a proximidade com a África fazia com que esses processos fossem revisados aqui pelos nossos desembargadores do Tribunal de Justiça.
Olha, a importância, Moisés, que eu notei, estou lendo, ainda não concluí a leitura, mas a parte que li achei brilhantíssimo no seu trabalho, pelo trabalho de pesquisa que você fez, pela importância histórica, como já disse, do seu trabalho, e fato reconhecido, inclusive, pelo professor Edivaldo Brito, que você conseguiu ser o grande prefaciador desse trabalho seu, e teve o cuidado, inclusive, o professor Edivaldo Brito, de cobrar de você registrar, melhor dizendo, o sistema metodológico que você fez dessa pesquisa. Fale um pouco sobre essa pesquisa que você fez para juntar material e justificar um volume tão bonito. A pesquisa é cronológica. Eu tive que me ater nesse detalhe para não fugir de informações. E com respeito ao professor Edivaldo, ele só fez abrilhantar muito mais o trabalho, porque ele me trouxe também informações no prefácio que eu mesmo não tinha pesquisado, como a construção, quem foi o responsável pela construção do Fórum Rui Barbosa. E no capítulo que eu falo dos presidentes que foram governadores, ele abrilhantar o processo, onde ele teve um deles como professor, um como colega e um como chefe de gabinete dele, como secretário de Justiça. É uma beleza, é doce, é gostoso falar sobre isso, falar sobre a história judiciária, não que não tenhamos alguma preocupação, não tivéssemos alguma preocupação. Eu me lembro no volume lançado pelo professor Gerson Pereira dos Santos, em que ele aborda todo esse aspecto histórico, inclusive coisas características importantíssimas. Por que é que o Fórum Rui Barbosa é construído naquela posição, ou seja, com as costas voltadas para o centro da cidade? Tudo isso tem explicação histórica. E eu me lembro que o professor Gerson Pereira dos Santos chega a esse ponto de tratar sobre a história da nossa justiça. Agora, Moisés, claro que nós estamos aqui dando algumas gotas, algumas pitadas sobre a importância desse livro, sobre assuntos desse livro, para estimular os nossos ouvintes a comprarem um livro e participar, acima de tudo, do lançamento desse livro, que vai ser na próxima quarta-feira. Agora, mais algumas gotas de curiosidades, Moisés. Me diga, por exemplo, diga aos nossos ouvintes aqui, 1609 é uma data pacífica para termos como início do Tribunal de Relação da Bahia, ou há alguma dúvida, alguma coisa não está bem esclarecida nesse ponto? Segundo alguns comentários, há dúvidas não só do ano, como inclusive da data em si. O tribunal é empossado em junho e não em março, como nós comemoramos aqui. Sim, a data em si é essa. É 7 de março de 1609, mas a data sim, de sua instalação é em junho. Mas há, inclusive, escritores que acham que a data é anterior a essa. Ora, essa curiosidade da história da nossa justiça é importantíssima, porque vira e mexe, sempre nós estamos na condição, seja como juízes, promotores, advogados, precisando nos reportar a história, conhecer, falar da nossa história judiciária, da nossa história jurídica, seja numa petição, seja numa sentença, num parecer, para que ilustrar e para, acima de tudo, sedimentar na história a nossa existência como instituição judiciária no Brasil e no mundo. Há fatos que realmente nos deixa curiosos. Somos, por exemplo, um Estado antigo em justiça, mas somos, por outro lado, um Estado novo em direito. Você faz esse registro no seu livro. Você fala do tempo em que nasce o judiciário, portanto, anterior mesmo ao surgimento da cidade, em 1549. Você fala na data no seu livro de 1535, quando já tínhamos aqui ouvidores julgando processos em primeiro grau. E você também fala, é evidente, do nascimento do nosso direito material. Bem posteriormente, quando ainda estávamos sob a égide das ordenações filipinas. Me diga alguma coisa sobre isso, Moisés, você que abordou bem e pesquisou essa área. Levamos em conta que o nosso direito comercial e o direito criminal é do século XIX, mas o direito civil ele só começa exatamente no início do século XX. Portanto, falarmos que nós tínhamos um direito no Brasil, o direito completo, fica essa abertura, já que nós usávamos o direito externo, que era o direito português, durante muitos anos aqui nessa terra. É evidente que em 1917 é que surge o Código Civil Brasileiro, e até então nós estávamos sob o comando das ordenações filipinas.
é um deputado espetacular, é ele que inspira todos nós, é ele que deixa realmente uma marca histórica da importância do nosso direito, diretamente ligada à Europa, diretamente ligada a Portugal. E Portugal, por sua vez, ligada a outros países, a Alemanha, a França, que eram os grandes comandantes da área do direito e da justiça na Idade Média e por aí vai. Moisés, o lançamento, portanto, está em que dia? Avisa aos nossos ouvintes que dia fica esse lançamento do livro para que todos participem, não deixem de estar presentes lá. Me diga isso, que dia é isso? Convido a todos a comparecer à sede do tribunal, no auditório, às 16h30 do dia 18. Sim, Eduardo, eu gostaria também de lembrar que nesse livro eu tenho uma tese que é amplamente, que eu defendo, que é a criação do Estado pelo Judiciário. É uma visão diferenciada de nós acharmos que foi criado administrativamente, quando foi o Judiciário que deu essa formação que nós temos hoje. É verdade, a importância do direito chega a esse ponto. Eu, por exemplo, me vanglorio de ter no meu currículo tido a implantação de comarcas, melhor dizendo, implantação de municípios. Eu emancipei, melhor dizendo, Vanderlei, eu emancipei Buritirama, tirando da Barra. Isso é uma coisa que é uma marca não minha como juiz, sou um mero juiz, mas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário é importantíssimo. Hoje, mais do que nunca, com o que se vê no Brasil, de um modo geral, a importância do Judiciário é inquestionável. Bem, Moisés, nós estamos terminando o nosso momento, nosso programa. Os ouvintes não podem esquecer. Nós vamos cobrar aqui da nossa área de comunicação, do Ascom, a Flávio, que tenhamos sempre no ar um programa que fale de literatura. Literatura técnica, literatura não técnica, conquanto que de quando em vez os nossos ouvintes da Rádio TJBA possam ouvir, participar e, quiçá, até ligar para cá dando comentários a respeito do nosso programa, da nossa rádio. Se está chegando bem, é uma rádio que está iniciando, nós vamos avançar muito. Nosso desejo é chegar onde já chegaram outros estados, particularmente no Nordeste, com boas rádios de comunicação, informando notícias verídicas, notícias de primeira mão sobre os fatos da justiça e do direito em nosso estado. Moisés, suas despedidas para os nossos ouvintes. Agradeço aqui a entrevista aqui contigo e espero a presença de todos. Bom, um abraço a todos, boa tarde, felicidade mais uma vez. Rádio Web TJBA, uma produção Ascom, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.